Olá, meus amigos. Espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma leitura, capítulo 13 do livro Responsabilidade de Joana de Ângeles. Até o fim. E a passagem evangélica: Eu sou a vida. João capítulo 14, versículo 6. Este companheiro almejava seguir adiante e estacionou. Aquele amigo intentou manter-se em clima de paz e desequilibrou-se. O irmão na fé havia planejado permanecer e insistir nos propósitos superiores. No entanto, desistiu. O colaborador que se havia comprometido a permanecer solidário abandonou a tarefa e se foi adiante. Não são poucos os trabalhadores que se viram propelidos à mudança de atitude após se haverem afeiçoado à tarefa. Constituem características da natureza humana a fragilidade, a mudança de comportamento, a variação de interesses. Por isso, fidelidade na terra é campo difícil de ser cultivado, não obstante floresça aqui e ali, alentando vidas. Nessa passagem, ela faz uma pausa, coloca a situação de que nós, com intenções de realizar alguma coisa, dentro, de uma perspectiva de transformação pessoal, de prática do bem, há um momento em que, por alguma razão, nós abandonamos, nós desistimos, caímos em desânimo. E ela fala uma palavra muito interessante aqui para a gente analisar: a fidelidade. A gente entende que ser fiel, muitas vezes a gente coloca a questão da fidelidade nos relacionamentos, em que ela mesma coloca das características da natureza humana, a fragilidade, mudança de comportamento, variação de interesses, ou seja, é da condição humana essa mudança, a impermanência. Nós temos essas alternâncias, uma hora estamos de bom humor, outra hora não estamos, outra hora nós queremos algo e depois desistimos, passamos a querer outro. Então, essas variações de interesses, isso faz parte. Ela fala da fragilidade. Nós estamos em processo de aprendizado. Então, é natural que alguns conceitos que tínhamos antes, que não nos servem mais, que caíram em descrédito, que não são mais úteis, passem a ser substituídos por outros. Então, nós temos hoje o paradigma da ciência que reinou durante aí alguns séculos, paradigma este materialista. Ele está sendo contestado pela própria ciência, a partir das pesquisas de Einstein e de outros, que colocam a matéria como energia. Então, antes uma ciência materialista, hoje a matéria já não é mais
o que a gente pensava, matéria é energia, matéria muda, então a física quântica começa a alterar a nossa concepção de mundo e com isso faz com que aquele paradigma científico tenha que ser substituído. Não é só consertar, enxertar algo ali que por acaso estaria faltando e agora nós descobrimos. Não, é uma visão totalmente diferente, que faz com que a gente tenha que romper com o paradigma anterior para ter uma nova visão. Assim a gente é também. Quando a gente vai evoluindo, a gente vê que determinadas crenças e valores não faziam sentido e que outros vêm substituir. Nós vamos alimentar valores mais nobres. Por isso que ela fala da fidelidade tem que ser com Deus. A fidelidade não entre os homens, não com as coisas transitórias ou impermanentes, mas a fidelidade com algo que é perene, ou seja, a única coisa que não muda são as leis divinas. Os valores que Jesus nos trouxe como representantes de Deus na Terra são valores de vida eterna. Se nós somos fiéis a isso, né, nós estamos no caminho de uma transformação, mas no caminho desse engrandecimento, de nos tornarmos mais nobres, né, com sentimentos mais elevados, mais puros. Então ela fala que isso tem ainda aqui e ali quem cultive na terra, mas são poucos. Não estais indene as mesmas injunções que atingiram outros. Nós todos, ninguém aqui está salvo disso. Todos nós estamos nessa condição de passar por determinadas situações e abandonar, fraquejar, desistir, não ser fiel aos propósitos divinos. Nós ainda estamos nessa condição. Não nos arrogarmos de achar que já estamos numa condição de sermos fiéis a Deus. Aparentemente, os que se afastaram, os desertores, os que tombaram, foram negligentes ou influenciados pelo mal que campeia desenfreado. Talvez, porém, não haja sido dessa forma. Então, aparentemente, aqueles que tombam, aqueles que desistem, que caem em desânimo, a gente pode entender que foi por influência do mal. Um mal que campeia, ou seja, está aí a campo de forma desenfreada. Ele age em todos os lados com uma força, sem freios. Ele vai atropelando, vai atingindo todo mundo. Mas ela fala, talvez não tenha sido dessa forma. Encontraram outros ideais, despertaram para novos interesses. Surgiram dificuldades antes inexistentes. Pareceram responsabilidades onde apenas havia prazer ou curiosidade. Então foi o que eu falei. Da nossa impermanência, da necessidade de rever as nossas perspectivas, nesse processo de aprendizagem, abandonar o velho e adquirir conhecimentos novos. Às vezes, na nossa jornada, aparecem situações inesperadas que faz com que a gente tenha que
repensar. Eu mesma tive que repensar a minha trajetória profissional. De tudo que eu havia estudado, né, hoje eu fiz essa reflexão de uma forma muito profunda, ainda preciso, isso é algo que é contínuo, né? Essa reflexão a respeito da nossa vida, o que nós estamos fazendo, até porque a pandemia nos colocou em isolamento, nos colocou dentro de casa, para que a gente pudesse voltar para si, se interiorizar, fazer essas reflexões. Porque existe um sentido na nossa vida que não é só se voltar para fora, de viver uma vida para o exterior, para o trabalho remunerado, né, para cumprindo com determinados planejamentos. Às vezes nós somos chamados para outras tarefas, para divisar outras paisagens. Então, o que aconteceu? Eu mudei de cidade, tive que largar o meu emprego, né, o trabalho que eu desempenhava há mais de 10 anos, e já tendo ali uma certa, podendo até dizer, a minha carreira mais consolidada, para reiniciar e refletir sobre que passos tomar agora com toda a bagagem que eu tenho. E assim a gente deve fazer, a gente traz uma bagagem que não pode ser desprezada, a menos que a bagagem que a gente fez, a gente perceba que estava equivocado. O que a gente aprendeu, por exemplo, quem tem a visão materialista vai ter que refazer, né, todo um aprendizado, porque a perspectiva materialista é uma perspectiva equivocada. Nós somos seres espirituais e não existe só essa vida aqui e não é só para a matéria. Existe um mundo que é regido por nós, seres espirituais, com propósitos de evolução, de purificação, de aperfeiçoamento, né? De moralização. Então, muitas coisas ao longo da jornada que nos fazem, às vezes, ter que parar para pensar, para interiorizar, para mudar os rumos. Eles serão úteis adiante e cumprirão outros labores à frente. Então, eu vejo isso com muito bons olhos, porque mais adiante, né, eu cumprirei com outros labores. E assim todos nós, quando interrompida uma atividade, um determinado caminho, não é porque tombamos no fracasso, porque às vezes nós fomos convidados a mudar de rumo. Ninguém os pode censurar. Aliás, nós não deveríamos julgar ninguém por, né, questões de julgamentos de valor, julgamentos morais. A gente pode avaliar os atos, os acontecimentos, né, mas nós precisaríamos antes nos avaliarmos, né? Então não censure o que aconteceu com o outro. Né? Só ele sabe o que está passando. Evolução é conquista íntima, que não pode ser mensurada nas expressões externas. Cada espírito avança conforme os recursos de que dispõe, dentro das possibilidades ao seu alcance. Prossegue amigo deles e almeja-lhes vitória. A perfeição é a meta. Como lográ-la é desafio para cada ser. Respeita-lhes a luta
e não os ame menos. Teus irmãos em viagem evolutiva, mesmo que não compartam das tuas ideias e não concordem contigo, são conquistadores tanto quanto és e necessitam da tua afeição. Joana nos convida aqui a não censurar, a não julgar as pessoas, porque não as conhecemos, não sabemos pelo que elas estão passando, mas ela lembra que cada um passa por aquilo que é necessário dentro da sua jornada evolutiva. Então, a evolução é um caminho único, cada um tem a sua jornada. A chegada é para, né, como ela fala aqui, para a perfeição, né? A perfeição é meta. Nós somos seres perfectíveis, ou seja, né, com a possibilidade de alcançarmos ali uma perfeição que é possível, é relativa. Perfeição mesmo, só Deus. Então, não vamos chegar no grau de nos igualarmos a Deus. Mas a nossa perfeição, nós conseguiremos assim o máximo de perfeição que nos é possível em graus de moralidade, né? Então uma evolução moral, uma perfeição moral e intelectual, lembrando que o conhecimento parece que não tem fim, então é algo que o espírito vai continuar no processo evolutivo permanentemente, aprendendo, né? Então, esse é o caminho de cada um e cabe a nós apoiar todos que estão no caminho, né, no seu caminho evolutivo. Então, cada um vai dispor dos recursos que são necessários. Deus ampara sempre. E se nós formos aí, pudermos servir de instrumentos para a evolução dos outros, que nós o façamos, que nós sejamos esse instrumento. Todos nós, né, estamos nessa viagem evolutiva. E ela também toca nesse ponto delicado. Podem não compartilhar das nossas ideias, não concordar conosco, mas todos nós estamos aí nessa jornada e não é por isso que vamos deixar de ter o afeto, de amar mais ou amar menos. Eu amo mais aquele que concorda comigo, eu amo menos aquele que não concorda. Isso é uma ideia equivocada. Ela nos chama atenção para isso. Devemos amar, devemos respeitar, devemos apoiar, acolher todos aqueles, inclusive aqueles que se dizem nossos inimigos, não compartilham de nossas ideias, aqueles que são nossos rivais, enfim, nós todos estamos numa condição de seres em aprendizagem, em evolução. Jesus recomendou que somente aqueles que perseverarem até o fim seriam salvos. Permanece tu até o fim do teu compromisso, compreendendo as dificuldades dos outros e ajudando-os fraternalmente onde estejam e de acordo com a receptividade deles. Ela encerra esse capítulo nos trazendo essa mensagem de Jesus. Jesus fala que aqueles que perseverarem até o fim seriam salvos. Nós precisamos perseverar até o fim. Vamos nos deparar com situações que vão requerer de nós reflexão, mudança de rumo, porque por vezes estávamos num caminho não muito adequado. Mas isso tudo ainda constitui a nossa jornada evolutiva. Todos esses tropeços, desvios e quedas e reerguimento, tudo isso faz parte. O erro faz parte de quem aprende. Então, isso
está no nosso caminho, está na nossa jornada. Mas não desistir, lembrando a palavrinha fidelidade, é ser fiel a esses valores do Cristo. Se nós, independentemente do que estamos fazendo, nos mantivermos fiéis, perseverarmos no cumprimento dos nossos deveres, nesse caminho, né? Do cumprimento dos nossos deveres, do cumprimento da nossa missão, a gente pode falar, né? A missão dos pais, não desista. E às vezes pode se tornar muito cansativo, desgastante. Hoje é um dia que está sendo desgastante para mim, eu estou tendo que repensar algumas coisas em aspectos da educação dos filhos. Eu tenho estudado isso, tenho me voltado agora para o trabalho da orientação de pais, então a gente fala de uma orientação quanto à parentalidade, me direcionando a esse trabalho porque esse tem sido o meu maior desafio, mas me manter fiel de que são os valores nobres, que eu falo quando valores nobres, bondade, gentileza, o amor, a caridade, que é o amor em ação. Quando a gente coloca isso em prática, isso só vai nos levar ao caminho certo, vai nos levar a Jesus que a gente viu. Ele é o caminho, a verdade e a vida, que a gente conclui essa passagem nesse capítulo. Jesus é a vida. Temos que ser fiel à vida, ser fiel a Jesus. Então, nós seguiremos na nossa vida, concluindo aí a nossa tarefa, os nossos deveres, perseverando no bem, perseverando no amor. E no final, estaremos salvos. Salvos do quê? Da ignorância, da nossa própria ignorância, do nosso próprio, da condição, né, de sofrimento, da nossa imperfeição. A imperfeição gera o nosso sofrimento. E nós vamos nos deparar, né, com dificuldades, as dificuldades dos outros, vamos ajudar, né, mesmo que, olha, que eles não concordem, a gente viu, né? Não concordem, não compartilhem da nossa religião, do nosso ponto de vista, mas respeitando a receptividade. O que ela quer dizer com isso? Que a gente oferece a nossa ajuda. A gente oferece, né, as nossas mãos, a nossa palavra, né, o nosso carinho, o conforto. Mas a pessoa, ela tem o direito ali de escolher se vai receber ou não, como que ela vai acolher a nossa ajuda. Então, vamos ajudar, respeitando cada um no seu momento, nas suas condições de entendimento, de receptividade daquilo que nós estamos oferecendo, sem descuidar da nossa própria jornada, que por vezes somos nós que precisamos da ajuda, daquela mão estendida. Somos nós que temos dificuldade de acolher o que o outro está falando, as ideias do outro. Às vezes somos rígidos com a nossa posição e não conseguimos acolher aquilo que o outro está falando, ouvir com atenção e repensar. Falar assim, puxa, não é que pode ser o que ela está me dizendo, o que ele está me colocando, falando, não é que pode ter razão o outro ao invés de mim? Então eu vou ficar numa disputa de quem tem razão ou eu vou acolher, eu vou ouvir e vou ver como que aquilo pode contribuir, né, para que eu aprenda mais, para que eu me torne uma pessoa melhor.
Então vamos perseverar, ir até o fim da nossa jornada aqui na Terra, sendo fiéis à vida. Isso significa, inclusive, a gente pode abrir um parênteses na questão do suicídio, ser fiel à vida, ainda que seja a vida aqui no plano terreno, mas significa ser fiel a esse compromisso que nós assumimos. Então, não desistir da vida, não desistir de Deus, não desistir de si mesmo e perseverar até o fim, apesar de todas as dificuldades que nós encontramos. Novamente, um caminho para a gente pensar, porque todos nós, não tem exceção, estamos passando por momentos difíceis, estamos enfrentando luto, desemprego, angústias, transtornos mentais, doenças de toda a ordem. Nós estamos passando por inúmeras situações para nos fazer despertar. Então, vamos perseverar, porque é despertar a consciência onde residem as leis divinas. Vamos perseverar até o fim, porque nós vamos receber, ao final, esse grande prêmio. Nós estaremos salvos dessa condição que nos tanto tortura, nos aflige. Nós venceremos as nossas aflições. Nós venceremos isso tudo que nos transtorna a cabeça, né? O coração deixa em aflição. Nós entenderemos que a mensagem do Cristo, Ele é a vida, que essa mensagem traduz tudo que nós precisamos, né? A nossa vida dedicada ali a nos tornarmos, né, companheiros, né, do Cristo, irmãos, estarmos unidos, né, nos irmanando. Então, a mensagem de Joana é muito profunda. Que a gente possa fazer uma boa reflexão sobre essas palavras. E se houver algum momento em que está titubeando aí, está fraquejando, peça ajuda. A gente acolhe. Quem tem condições de ajudar hoje, né, o forte, cuida do mais fraco. Hoje, quem está mais fortalecido, acolhe aquele que está mais enfraquecido. E assim a vida vai, um auxiliando o outro, mas nunca deixando de ser fiel à própria vida. Tenham todos um excelente dia, muita paz e até o nosso próximo encontro.